Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa Vem Falar Comigo. Eu sou Thalia Armani. É uma satisfação estar com vocês. Eu fico com saudades, juro. O programa é semanal, eu tô aqui toda semana e a sensação que eu tenho é que, nossa, mas parece que tá demorando para chegar quinta-feira, porque de fato é uma bênção e uma alegria cada vez que eu tenho a oportunidade de fazer esse programa. Faço com todo amor e carinho para vocês. E então, por favor, peço para que compartilhem a live, chamem outras pessoas para essa conversa. Que hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, bastante polêmico, que é a psicopatia. Você sabe o que é psicopatia? Hoje nós vamos explicar tudo sobre isso. O que é psicopatia? Como é que eu faço para reconhecer um psicopata? Estamos vivendo tempos difíceis e que a gente precisa reconhecer e entender essas patologias que estão por aí, que a gente convive mesmo sem saber que está convivendo com elas. Então nós vamos falar sobre isso tudo e eu te convido para essa conversa. Vem, chama todo mundo, já estou vendo um monte de gente entrando aqui na live, obrigada, um beijo para vocês, que Deus abençoe vocês, a família, todo mundo, né, gente? Que Deus abençoe o nosso país, estamos precisando, não é? Pronto, vou dar uma olhadinha em quem tá aí para dizer um oi e depois nós vamos começar rezando, tá bom? E como vocês sabem, a gente sempre começa rezando com uma música. Hoje a música que se chama Tempo de Vitória, da Ziza Fernandes. Geralmente sou só eu que canto a música, mas hoje ela vai cantar com a gente. Porque, enfim, achei que era importante que fosse essa música de hoje. E aí a gente vai conversando ao longo do programa e eu explicando por que essa música, por que esse tema. Nós vamos falar sobre isso tudo. Certo? Muito bem, bem-vindos, queridos. Olha aqui. José Ivaldo dando um oi pra gente, que é o mentor, quem criou a Web Rádio Divina Providência. Muito obrigada, Ivaldo, por essa sua iniciativa e por querer salvar vidas, mandar informações de qualidade para as pessoas. Isso é muito, muito importante, principalmente no dia de hoje, que a gente vê muitas falsas informações por aí e as pessoas ficam perdidas com tanto de informação que chega até a gente, muitas vezes a gente não sabe se é verdade ou não. E o conteúdo, né, dessas informações às vezes vai matando o nosso coração. E Ivaldo foi na contramão disso tudo, criando essa web rádio para levar informações de Deus para as pessoas, né? Então, minha admiração e meu carinho por você. Edson tá aqui conosco, bem-vindo. Gabriel, Léo, Marcos, Michele, Márcio, muito obrigada por todos vocês que estão aí. Vem rezar comigo? Essa música é bem forte, bem linda e vamos, canta ela comigo assim, sentindo no seu coração. Às vezes a gente acha que não tem nada para oferecer a Deus, né? Mas a gente tem, mesmo que seja a nossa dor. Meu Senhor, eu te ofereço a dor que existe hoje em mim, que parece não ter mais fim. Meu olhar sem forças vem te buscar, em tuas mãos me esconder. Hoje eu sei, eu não vejo nada além, só tua palavra vem e me sustenta. Mesmo a paz já deixou meu coração, não quero que a ilusão me maltrate mais. Vitória é o que vem depois da cruz, e ninguém há de condenar o que
eu te ofereço a dor que existe hoje em mim, que parece não ter mais fim. Meu olhar sem forças vou te buscar, em tuas mãos vou me esconder, pra depois poder nascer. Hoje eu sei, eu não vejo nada além, só tua palavra vem e me sustenta. Mesmo a paz já deixou meu coração, não quero que a ilusão me maltrate mais. Vitória é o que vem depois da cruz, e ninguém há de condenar o que o teu amor tocar. Vitória é o que vem depois da cruz, e ninguém há de condenar o que o teu amor tocar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada por todas essas pessoas que estão conosco nesse momento. Muito obrigada pelo país maravilhoso que o Senhor nos deu. Depois da cruz, e ninguém há de condenar o que o teu amor tocar. Vitória é o que vem depois, e ninguém há de condenar o que o teu amor tocar. Muito obrigada, Senhor, por este dia, por estarmos aqui reunidos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. Muito obrigada porque o Senhor é um Pai misericordioso. Rezem comigo agora um Pai Nosso, oferecendo esse programa, oferecendo o nosso país, oferecendo amor a Deus, ao nosso Pai misericordioso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, minha gente. Eu falei bastante sobre misericórdia agora, porque foi essa palavra que Deus me mandou quando eu estava rezando pelo programa de hoje. Misericórdia sempre, sempre, sempre. E Ele nos chama a essa misericórdia também, porque somos filhos dele e é isso que Ele espera, que sejamos de fato sua imagem e semelhança. Então, todas as vezes que você estiver numa situação difícil da sua vida, eu te recomendo a fazer o que eu faço, que a mim ajuda muito, não sei, pode talvez ajudar vocês também. Estou numa situação e eu não sei o que fazer. Eu penso, o que Jesus faria numa situação como essa? Costuma dar bom, né? Porque Jesus ensinou muito com as palavras, mas mais ainda com as ações. Então, se a gente consegue seguir as ações de Jesus, com certeza a gente consegue se aproximar de Deus.
E Jesus foi extremamente misericordioso. Lembrem-se das inúmeras situações em que Jesus se encontrou com pessoas pecadoras, com pessoas que estavam fazendo mal a si mesmo, mal a outras pessoas. E mesmo nessas situações, Jesus foi extremamente misericordioso. Então, vou ler aqui a palavra. Minha misericórdia dura para sempre, que faças o mesmo com os demais. Pronto, só o título já, né, disse tudo. Então é isso que Deus nos chama a fazer, assim, né? Ele foi misericordioso conosco, porque se a gente parar e pensar, a gente vai achar um monte de coisa que a gente já fez errado na nossa vida, certo? Mas ele diz, eu tive misericórdia com você e quero que você tenha misericórdia com as outras pessoas. E aí ele diz, celebrai o Senhor, porque Ele é bom, pois eterno é o seu amor. Bom, então, de novo, se Deus está nos chamando a agir como Ele diz que o amor dele é eterno, Ele deseja que nós tenhamos amor eterno pelas outras pessoas, inclusive por aquelas que podem ter nos ferido ou que venham a nos ferir. A misericórdia é a minha grande qualidade. Assim como saíste do meu seio, tem a mesma disposição de coração. Então Deus está dizendo que Ele nos deu não só a vida, mas também as características dele, por exemplo, a misericórdia. Herdaste minha natureza, és misericordioso, e isto faz parte do seu caráter celeste. Então todas as vezes que a gente não é misericordioso com as outras pessoas, nós estamos saindo da graça de Deus, certo? Porque Ele nos deu essa graça de sermos misericordiosos com as outras pessoas. Muitas vezes me decepcionaste fazendo o que era errado. No entanto, sempre que vieste a mim, eu perdoei. Estendi para ti minha mão misericordiosa como pai do filho pródigo do Evangelho. Jamais te rejeitei, nem uma única vez, quando vieste em busca de compaixão. Eu te peço a graça, mesmo quando não pedes. Eu te dou a graça, mesmo quando não pedes. Quero que sejas assim com os outros. Deves aprender a apreciar essa imensa e eterna misericórdia que recebe de mim. Podes me mostrar teu agradecimento exercendo a misericórdia com outros. Tem para isso inúmeras oportunidades durante o dia. Então Deus está dizendo assim que nós somos provados, testados muitas vezes. E todas essas vezes é com o intuito de que sejamos misericordiosos com essas pessoas, né? Até porque ele está dizendo que essa misericórdia não vem de nós, vem dele. Então, tá muito difícil, Thalia, eu ter misericórdia aqui com meu irmão, porque tá complicado. Bom, então reza, meu filho, reza e pede que Deus te mande essa misericórdia, né? Porque ele está dizendo, vem dele, não de você. Quando alguém te incomoda ou contraria, perdoa-o imediatamente. Isso somente é possível com a misericórdia. Recebeste uma provisão de compaixão e deves utilizá-la. Caminharás assim sobre minhas trilhas. Quando compareceste diante do tribunal de Cristo, terás necessidade de misericórdia. Naquele dia, terás misericórdia na medida em que tiveste com o seu próximo. Do mesmo modo que julgares, sereis também vós julgados. Mateus 7:2. Muitos de meus filhos se mostram misericordiosos com o seu irmão ou irmã quando caem no pecado, porque eles sabem que um dia o mesmo acontecerá com eles. Esta lei do dom se aplica também neste caso. Dai e dar-se-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, medida cheia e transbordante. Lucas 6:38. Bom, então aqui Deus está dizendo o seguinte, né? Que não é pra gente ser misericordioso só porque é pra ser, mas também porque se você espera que que Deus seja misericordioso com você no fim da sua vida, né? E aí ele dizendo, né? Do mesmo jeito que você julga, será julgado. Do mesmo jeito que oferece misericórdia, receberá. Todo discípulo perfeito será como seu mestre. Lucas 6:40. Se compreendesses o que se passa no coração de quem tu estás condenando e julgando, seria mais indulgente. Peça que eu te revele esse mistério, pois precisa ser esclarecido por mim. Assim, serás menos crítico com os outros.
juntos. Quem julga não tem misericórdia. E eu não critico o pior dos pecadores. Fico sempre do lado do acusado, não dos acusadores. Amém. Palavra do Senhor. Então, minha gente, o que Deus está dizendo aqui para nós? Que só da gente julgar, a gente já está errado. Entendeu? Já está do lado errado. E isso é muito importante que a gente pense sobre isso tudo, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, né? Estamos vivendo um embate político muito sério, que eu acho que a gente nunca tinha visto isso no nosso país, né? O país está mesmo dividido, né? E as pessoas têm disseminado ódio, né? E isso é extremamente preocupante e isso vai exatamente na contramão do que Deus está nos pedindo. E até em relação à psicologia, né? Quando a gente nutre um sentimento ruim por outra pessoa, aquele sentimento fica dentro de nós nos minando. E é quando a gente oferece o perdão e tudo mais, é que a gente consegue estar em paz conosco mesmo, né? Assim, e isso então vem de acordo com tudo isso que está sendo dito aqui por Deus para nós, né? Então a ciência revela essa paz de espírito que é encontrada quando a gente está de bem com a gente mesmo e com o outro. E Deus nos pede exatamente isso, né? Assim, então Deus é muito sábio mesmo, né? Ele não pede só para que a gente seja uma pessoa boa, mas também para que a gente consiga ficar bem, né? Pronto. Agora quero dar um oi para todo mundo que entrou aí, que todo mundo entrou, falou oi, mandou carinhas, disse várias coisas. E eu não consegui acompanhar, porque o assunto aqui já estava bombando, né, gente? Pronto, então tem aqui conosco Léo, Marcos, Michele, Márcio, José Ivaldo dizendo, estamos ao vivo pela rádio, uhul! Rosilene, Janaína, Raílo, Bernadette dizendo olá, olá, Luiz, Patrícia, Jorge, John, Noel, Cris, Marina mandando carinhas para nós, Delma sempre presente, obrigada. Juventina, muito bem-vindos. Ângelo, que acabou de entrar, obrigada. Bom, então, já entendemos isso, né, gente? Que Deus nos pede essa misericórdia. E ele diz, se você não está conseguindo lidar com a situação, com o seu irmão, pede para mim, pede para que você entenda qual é a verdade do coração dessa outra pessoa, qual é a situação que ela está vivendo, Isso tudo vai te ajudar a entender e ser misericordioso ao invés de simplesmente julgar essa pessoa, certo? Então, olha como Deus é massa, né? Assim, ele diz o que a gente tem que fazer e como a gente tem que fazer. Incrível, né? Tá, mas Thalia, o que isso tem a ver com o tema de hoje, já que a gente ia falar sobre psicopatia? Parece que nada, né? Mas a gente está falando sobre... Psicopatia é uma doença, né? Uma patologia. E aí eu vou explicar o que ela é e o que acontece com uma pessoa que é psicopata. E aí eu já começo falando sobre essa questão da misericórdia e tudo mais, para que a gente entenda que eu vou explicar isso tudo para nós, para a gente conseguir identificar quando isso está acontecendo com alguém, ou quando estamos ao lado ou diante de um psicopata. Mas isso não é para julgar essa pessoa, não é para dizer, nossa, como eu sou incrível e ele é péssimo, né? Não é para isso que serve. Serve primeiro para a gente se defender, né? Assim, no sentido de que um outro nome de Deus é verdade, né? Então nós, cristãos, nós temos que ser apaixonados pela verdade. Nós temos que querer saber a verdade sempre. E é por isso que eu motivo vocês, incentivo vocês a rezarem, orarem diante de Deus, para, por exemplo, em relação ao segundo turno. Dia 28 agora temos segundo turno, todo mundo vai votar, não é, minha gente? Ah, mas eu tenho certeza absoluta do candidato que eu escolhi, porque é isso, não. A nossa razão muitas vezes pode nos trair. Então, não deixe isso passar, meu irmão. Pega a sua Bíblia, reza e pede a Deus para Ele revelar a verdade do coração de cada um desses candidatos que estão aí, né? Por quê? O futuro do nosso país, minha gente, depende da gente também. Ouvi muita gente dizendo, mas Deus cuida do Brasil, não sei o que. Cuida? Claro que cuida, graças a Deus. Se não cuidasse, a gente já tava no sal, ó. Com certeza cuida. Mas tem uma parte que nos cabe,
que é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade, somos chamados como cidadãos a votar. Então dá para votar em qualquer pessoa? Não, minha gente, não dá não, né? Tem que rezar, tem que esperar Deus te dizer, peça a Ele para ver a verdade, observe os sinais que vão surgir, para depois então poder votar conscientemente, né? Assim, com clareza. E aí, sobre isso, minha gente, quando eu fiz essa experiência de rezar e pedir a Deus para me revelar o que estava acontecendo nesse cenário e tudo mais, Deus me falou muito sobre aquela passagem assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque parece que estamos vivendo mesmo essa situação, assim, né, de que temos um político que às vezes pode vir nos pedir dinheiro, mas tem outro que tem nos pedido a vida. E o que a gente pode de fato oferecer, que é mais importante, né? Então estejam muito atentos a isso, né? Nossa vida foi dada por Deus e é a Ele que temos que devolver, né? Então tomem atenção a isso, muita atenção a isso. Certo? Ótimo. Muito bem, agora vamos entrar de fato no tema, né, gente? Chegou mais gente aí, ó. Marisa, um beijo pra você. Bom, eu disse que nós íamos falar então sobre psicopatia, né? Sobre o que é um psicopata. Bom, eu vou ler uma definição que está num livro que se chama DSM. Essa é a sigla em inglês de um livro que tem todas as patologias já registradas no mundo. Então, se você quer entender sobre alguma doença, digita lá no Google, DSM. O DSM, ele tem várias versões, né? Assim, tem de 1 a 6, 7, acho que já deve estar no 8, mais ou menos, né? Essa definição eu vou ler do 4, DSM-4, porque o que acontece? A partir do 5 tem uma divisão diferente das patologias e eu gosto mais de como era no 4, por isso vou ler essa para vocês, certo? Que lá, essa psicopatia, você vai achar essa psicopatia com vários nomes, né? Eu coloquei esse nome no tema do programa porque eu acho que é o nome mais comum, talvez você já tenha ouvido falar algumas vezes. Então, dentro da psicologia, né, dentro das doenças mentais, existem várias patologias, várias doenças. Muitas delas são, ou a maioria delas é tratável e muitas são até curáveis, né? A psicopatia é uma das mais difíceis de ser curada, né? Assim, na verdade existe tratamento, mas até hoje não se diz que existe uma cura efetivamente dessa psicopatia. Por isso que é tão complexo, né? Assim, porque além de ter essa questão de não ter cura, é algo grave, né? Assim, é um transtorno grave que traz consequências muito importantes. E por isso eu vou ler para vocês, então, as definições dessa patologia, certo? Então, no DSM-4, que é esse livro então que eu estou lendo aqui para vocês, que se vocês quiserem acham na internet, essa patologia se chama transtorno de personalidade antissocial. Em outros lugares você pode achar com outro nome, mas aqui no DSM-4, transtorno de personalidade antissocial. É um padrão de desconsideração e violação dos direitos dos outros. Olha aí, então isso já dá uma cara, né, para esse transtorno. Então diz que essa pessoa que sofre desse transtorno vai apresentar uma violação dos direitos do outro e de desconsideração do direito do outro. Aí diz aqui, explica, né, que começa na infância ou na adolescência e continua até a idade adulta. Também é conhecido como psicopatia, sociopatia ou transtorno de personalidade dissocial. Esses 4 nomes é a mesma coisa. Então, personalidade antissocial, psicopatia, sociopatia ou personalidade dissocial é a mesma coisa, tá? Que é o que eu estou explicando para vocês agora. Então, diagnóstico. Então, como é que eu posso... Quais são as características que tem que acontecer para dizer essa pessoa tem transtorno de personalidade antissocial? O indivíduo deve ter pelo menos 18 anos e ter tido uma história de alguns sintomas de transtorno de conduta antes dos 15 anos. Então, o que eu estou querendo explicar aqui para vocês, né? Eu não, o DSM no caso, né? Que existe
quando a gente é criança ou adolescente, isso se chama transtorno de... Essas mesmas características se chama transtorno de conduta. E aí, se isso se mantém, se esse transtorno de conduta se mantém até a idade adulta, vira um transtorno antissocial. Tá bom, Thalia, mas o que é um transtorno de conduta? Eu vou ler para vocês agora. Consiste numa série de problemas comportamentais e emocionais apresentados por algumas crianças e adolescentes, em que causam diversos problemas ao meio em que vivem e as pessoas com quem convivem. Em geral, há um padrão repetitivo e persistente de conduta agressiva, desafiadora e antissocial, e se envolvem em atividades perigosas e até ilegais. Uma das características mais marcantes é a ausência de empatia, ou seja, não se importa com os sentimentos dos outros, nem apresentam sofrimentos psíquicos por atos moralmente reprováveis. Bom, então é uma criança ou um adolescente que não apresenta empatia, ele não consegue olhar para o outro e pensar, não vou machucar o meu coleguinha, porque não vou cortar ele, por exemplo, porque isso dói, isso machuca, eu não deveria fazer isso e tudo mais. Não pensa isso, né, assim, tanto que está dizendo aqui, acaba cometendo até atos ilegais, né? Muito bem, então agora eu vou ler os diagnósticos, né, as coisas que essa pessoa tem que apresentar para ser definida como um transtorno de conduta. Essa definição que eu vou ler está no DSM-5, então é a edição próxima daquele que eu li antes, né? Eu li o do 4, comecei a ler o do 4, vou voltar para lá, mas agora eu vou ler o do 5, porque achei que a definição está melhor nesse aqui, do transtorno de conduta, para ficar mais claro para vocês. Então aqui está dizendo o que tem que apresentar para ser um transtorno de conduta. Um padrão de comportamento repetitivo e persistente no qual são violados direitos básicos das outras pessoas ou normas ou regras sociais relevantes e apresentadas para a idade, tal como manifestação pela presença de ao menos dos 15 critérios que nós vamos ler nos últimos 12 meses, de qualquer uma das categorias adiante, com no mínimo um critério presente nos últimos 6 meses. Então, eu vou ler agora 15 critérios que, se a pessoa apresentar, ela vai se encaixar no transtorno de conduta. Mas ela tem que apresentar pelo menos 3 e no último 6 meses ter apresentado pelo menos um disso tudo que a gente vai ler, para poder dizer é um transtorno de conduta. Então, agressão a pessoas e animais. Frequentemente provoca, ameaça ou intimida outras pessoas. Frequentemente inicia brigas físicas, uso de arma que pode causar danos físicos graves a outras pessoas. Por exemplo, bastão, tijolo, garrafa, faca, arma de fogo. Foi fisicamente cruel com outras pessoas, foi fisicamente cruel com animais. Roubou durante o confronto com uma vítima, por exemplo, assalto, extorsão, enfim. Forçou alguém a atividades sexuais. Bom, então temos aí um bloco de ações, né? Agora eu vou passar para a próxima. Destruição de propriedade. Então evoluiu-se deliberadamente, né, com incêndio ou causou danos a outras propriedades. Destruiu deliberadamente propriedades de outras pessoas, enfim. Aí, próximo item. Falsidade ou furto. Invadiu a casa, o edifício ou carro de outras pessoas. Frequentou... fez alguma coisa para adquirir bens de outras pessoas, né? Então, furtou itens de valor, né? de lojas ou de outras pessoas. Violação grave de regras. Então, frequentemente fica fora de casa à noite, apesar da proibição dos pais, com início antes dos 13 anos de idade. Fugiu de casa, passou a noite fora, pelo menos 2 vezes enquanto morava com os pais, ou em lar substitutivo, ou por um longo período. Com frequência, falta às aulas, com início isso antes dos 13 anos. A perturbação comportamental causa prejuízo
clinicamente significativos como o convívio social, acadêmico e profissional. Se o indivíduo tem 18 anos ou mais, aí os critérios indicam então que ele já tem um transtorno de personalidade antissocial, que é o que a gente explicou antes, né? Então ficou claro para vocês o transtorno de conduta? O que é o transtorno de conduta? O transtorno de conduta então acontece na infância ou na adolescência e a pessoa apresenta essas características, né? Não tem empatia, ou seja, não consegue se colocar no lugar de outra pessoa, fere outra pessoa, fere o direito de outra pessoa, fere os bens materiais de outra pessoa, né? Fere animais, furta, né? Comete falsidades, né? Violação grave de regras morais. Aí, se isso se estende por mais tempo, ou seja, para além dos 18 anos, transforma-se então num transtorno de personalidade antissocial, que é a mesma coisa que psicopatia, que é esse o tema de hoje. Então, voltando para esse transtorno de personalidade antissocial, né? Os indivíduos portadores desse transtorno não se conformam com as regras, né, perante a sociedade e o comportamento das outras pessoas em torno de si mesmos, certo? Frequentemente enganam ou manipulam os outros a fim de obter vantagens pessoais ou prazeres pessoais. Um padrão de impulsividade pode ser mantido a partir de um momento que teve um fracasso de algum plano do futuro, enfim. Tende a ser irritável ou agressivo, entrar em lutas corporais e cometer atos de agressão física. Exibem um desrespeito à segurança, né, e ao alheio, né, às outras pessoas. Tende a ser extremamente irresponsável. Demonstram pouco recurso pelas consequências de seus atos. O comportamento antissocial não pode ocorrer exclusivamente durante um curso, por exemplo, de esquizofrenia ou de um episódio de mania, porque aí, obviamente, a gente caracterizaria como uma outra doença, certo? Bom, então, explicado isso tudo, minha gente, por que eu achei importante trazer isso tudo para vocês hoje, né? Porque às vezes a gente ouve isso e fala, imagina, alguém que é assim, que é agressivo com as outras pessoas gratuitamente, que quer sempre tirar vantagem das coisas e tudo mais. Imagina, isso é muito difícil de você achar um psicopata por aí e tudo mais. Infelizmente, não é tão difícil assim. Eu, durante a minha vida profissional, né, estudo e trabalho com psicologia já há muitos anos, então eu já tive a infeliz oportunidade de encontrar com alguns psicopatas na minha vida, né? E são pessoas de extremamente dificuldade de manejo, né? Porque elas, no geral, costumam ser também muito inteligentes, no sentido de ter muitas artimanhas, né? Então, vivem esse transtorno de conduta desde criança e adolescente. Então, ela aprende a regra social, mas não para, de fato, seguir a regra, né? Mas, pelo contrário, para quebrá-la, né? Assim, e dar um jeito de conseguir os seus benefícios. Então, para isso, ela conhece muito bem as pessoas, consegue ler bem as pessoas, então o que a pessoa quer ouvir e de que maneira eu passo para fazer essa volta e conseguir aquilo que eu quero, né? Então, por isso são pessoas assim que a gente tem que estar muito atento, né? Em outras populações, costuma ter uma porcentagem de menos de 1% da população ter um transtorno tão grave quanto esse. Ter de fato uma psicopatia. Mas no Brasil, por acaso, é um lugar em que esse índice é muito maior do que em outros países, por incrível que pareça, né? As explicações históricas para que isso seja assim foi a construção do nosso país, né? Uma das questões que podem levar essa psicopatia é uma questão genética mesmo, né? Hereditária, no sentido de ser não só esse transtorno mental, mas muitos outros têm essa característica hereditária, no sentido de não é que se eu sou filho de um psicopata, eu vou ser um psicopata. Não é tão claro assim, né? Não é tão direto assim. Mas a probabilidade é maior, né? Até se eu tenho pessoas que têm outros transtornos mentais na minha família, a chance de eu ter um transtorno mental é maior. Por exemplo, se eu tenho casos de depressão na minha família, eu tenho que me cuidar, porque
existe uma propensão maior de que eu tenha, esquizofrenia, outras patologias nesse sentido também. O que também acontece com essa psicopatia que a gente está trazendo aqui. E aí o que acontece é que nosso país, quando ele foi colonizado, os criminosos lá de Portugal e tudo mais foram trazidos para cá, até de outros países foram trazidos para cá, né? Então a gente herdou isso aí. Então, de fato, existe entre nós muitos psicopatas, né? Já vi estudos que falavam de até 5% da população. 5% da população, gente, é bastante gente. E é por isso que a gente tem que estar atento, né? E é por isso que no começo do programa a gente falou sobre isso, da verdade, de orar para que Deus nos proteja o nosso país, mas nos traga também o discernimento, que foi até o que veio na palavra, dizendo isso assim, né? De que não devemos julgar, certo? Então, eu saber que estou diante de um psicopata não é para apontar o dedo para ele, mas é para saber como eu lido com essa pessoa, já que essa pessoa não entende, não aceita regras morais e tudo mais. Então, eu ficar discutindo com ele, falando, isso não é o certo, não faz assim, isso aqui. Vai adiantar? Não vai, né? Mas eu preciso conseguir me defender, até porque essa pessoa pode, de fato, gratuitamente querer me atacar, né? E eu tenho que saber lidar com isso. Do mesmo jeito com todas as outras patologias. Se eu estou diante de um esquizofrênico e ele está falando que, sei lá, fomos todos abduzidos e aqui somos todos extraterrestres, não sei o quê. E eu ficar assim pra ele, não somos, não é assim, não sei o quê. Não ajuda, entendeu? Então, o objetivo de entender isso tudo é até para saber como eu faço para lidar, né? Também é importante a gente saber isso, assim, né? Que não é porque não é para eu julgar, que isso não precisa de tratamento e que essa pessoa não precisa ser encaminhada para não causar danos à sociedade, né? Isso tudo é importante. Então, porque senão a gente começa a ser negligente também. Então eu não posso julgar, então eu não vou falar nada, e aí você está fazendo mal para outra pessoa, deixa fazer, porque é assim mesmo, né? Não, que aí você está sendo conivente com isso que está acontecendo, certo? Deixa eu dar um oi para todo mundo que entrou, que eu já vi que chegou várias pessoas e eu não consegui cumprimentá-las. Delma, Ângelo, Marisa, Ítala, Rosivaldo, Aline dizendo oi para nós. Oi, Aline! Que bom! Margarida mandando beijinhos. Giovanni, Missão Seja Luz, bem-vindos. Muito obrigada por estarem conosco. Bom, agora eu vou ler um pouquinho das características gerais dessa psicopatia. Não possuem empatia, pronto, já entendemos, né? Tendem a ser insensíveis, cínicos, desprezar os sentimentos, direitos e sofrimentos alheios. Podem ter autoestima enfatizada, né? Então se acharem superiores, arrogantes. Podem ser excessivamente autossuficientes, vaidosos. Podem exibir um encanto superficial e não sincero, né? Então ser bastante volúveis, né? Então muda de ideia rapidamente. Ter facilidade com as palavras, né? A falta de empatia, de novo, para vocês verem que é uma coisa bem característica. Podem ser explosivos, né? Em seus relacionamentos, em suas histórias, ter múltiplos parceiros sexuais. São mais propensos a morrer prematuramente por meios violentos, obviamente, pelo estilo de vida que tem, né? Embora possam parecer que as consequências de suas ações não os incomodam, né? Então, os pacientes de transtorno de personalidade antissocial podem ficar bastante desesperados em situação em que ele perde algo, né? Em que ele não consegue o que desejava, né? Então, como relacionamentos fracassados ou, enfim, algum tipo de frustração que possa vir a passar, né? Então, agora falando um pouquinho de que ele é mais da incidência, né? Ele é um pouco mais comum. Ele é muito mais comum em homens do que em mulheres, né? Tem uma taxa de prevalência maior associada a um contexto quando a pessoa usa substâncias químicas, né? Ou pessoas que vivem em meios como penitenciárias e coisas desse gênero, né? Que vivem a violência, né? Já de alguma maneira.
É mais comum em pares biológicos, ou seja, quando eu tenho as pessoas da minha família que também têm esse transtorno, né? Ele se repete, né? Dentro da família. Estudos indicam que fatores genéticos e ambientais também contribuem. Muito bem. Podem estar relacionados com abuso, negligência, perdas na infância, tais como morte, divórcio, separação conjugal, abandono, enfim, né? De novo dizendo que esse transtorno não vem do nada, né? A pessoa com certeza passou por situações traumáticas na sua vida que fizeram com que ele desenvolvesse o transtorno. Certo? Muito bem, tem mais um monte de coisa aqui. Intervenção terapêutica, então, muitas vezes precisa ser medicamentosa, com terapia, né? Exercícios de revisão das suas escolhas, né? Para a pessoa começar a perceber que, de fato, seguir as regras sociais tem benefícios também, né? Mas é improvável que o portador desse transtorno procure orientação, ou conselho e tudo mais. Por quê? Porque para ele tá tudo ótimo, né? Ele consegue tirar das pessoas o que ele consegue, enfim. Então, minha gente, eu quero que você faça essa reflexão hoje, aí na sua casa, se você puder. No seu momento de oração, reze e peça a Deus para te revelar se existe alguém perto de você, próximo de você, ou que você já viu e tudo mais, ou que pode influenciar a sua vida de alguma maneira, que possa ter esse transtorno, né? E eu peço isso porque para o nosso bem, seu e da sociedade e tudo mais, né? Porque, de fato, o nível de violência do nosso país tem aumentado vertiginosamente. Isso tem me preocupado muitíssimo, e esse foi um dos motivos pelo qual eu achei importante trazer esse tema para hoje. Eu moro em São Paulo, né, como alguns de vocês sabem, mas eu me desloco pouco aqui, né, porque minha casa, meu trabalho, as coisas que eu faço são todas pertinho, né, então eu ando um pouco por São Paulo. Mas ontem eu fui até o centro de São Paulo, né, então andei aí uns 20 km para ir, uns 20 km para voltar, enfim. É comum, né, a gente achar pessoas que às vezes se acham um estressadinho no trânsito, que sai cortando as pessoas a 200 por hora num lugar que a velocidade máxima é 50 por hora, né? Mas ontem eu fiquei bastante assustada, porque isso aconteceu muitas vezes, né? Muitas vezes, e muito mais do que era frequente, né? Depois cheguei no lugar em que eu ia, passei próximo de um banco e tinham policiais lá dentro apontando a arma para a cabeça de uma pessoa que estava lá dentro, enfim. Não sei se provavelmente estava tendo um assalto ali e tudo mais. Fora essas coisas que nós estamos vendo, que tem acontecido principalmente desde domingo para cá, né? Então, um homem, um mestre de capoeira, uma pessoa que, pelas notícias que nós temos, uma pessoa íntegra, foi morta, né? Porque ele declarou-se contra uma posição política e a favor de outra, né? E ele foi morto por isso. Outras pessoas aqui em São Paulo, inclusive pessoas do meu convívio, assim, né, colegas, foram agredidos fisicamente em nome de um político, né? Então, assim, minha gente, está assustador, certo? Nós temos que ter atenção para olhar isso e ver se existe algum psicopata perto da gente que está disseminando essas ideias, que está aflorando essa violência em outras pessoas. Não se iludam. Violência gera mais violência. Por isso Deus nos pede misericórdia, né? Então, se alguém fez alguma coisa para mim, misericórdia, peça misericórdia por essa pessoa e não o mal dela. Ah, Thalia, mas como assim? E o nosso país, essa violência e tudo mais? Sim, mas não é com violência que se combate a violência, né? Não é com mais armas que nós vamos diminuir a violência. As armas promovem a violência, né? Como vocês viram aqui, uma das características para ter transtorno antissocial é justamente isso, né? Assim, ferir pessoas com arma de fogo, com faca, com isso, com aquilo. Enfim. Por que eu estou explicando isso tudo, né? Para que a gente entenda o que é que Deus está esperando de nós, né? Assim, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, a possibilidade de ir e vir e de escolher as coisas, né? Assim, então vamos escolher com sabedoria
O que é que o nosso país precisa de verdade, né? Aí eu vi algumas pessoas, mas então vem alguém te assaltar, você dá um beijinho na pessoa? Não, claro que não. Vai tentar se defender e tudo mais. Isso faz parte, somos humanos, né? Mas, há alguns anos atrás eu fui assaltada aqui em São Paulo. Levaram minha bolsa, meu celular, quebraram o vidro do meu carro, enfim. Uma cena horrível, né? Uma cena horrível, em que eu me senti extremamente violentada, exposta e tudo mais. Mas assim que passou os 5 minutos que isso tinha acontecido, a primeira coisa que eu fiz foi rezar por esse homem que tinha me assaltado. Porque ele claramente era um usuário de crack, né? Então a minha bolsa, o meu dinheiro que estava lá, meu celular e tudo mais, em 5 minutos na mão desse homem ia virar droga. Isso não ia trazer nenhum benefício a ele. Claro que me trouxe um transtorno, com certeza. Precisei, além do gasto financeiro de consertar o vidro do carro, do gasto emocional, né, no sentido de fiquei algum tempo receosa, eu estava parada no semáforo, né, receosa de parar em semáforo. Enfim, isso tudo aconteceu, né? Mas, aquele homem estava muito pior do que eu. A vida dele estava muito pior do que qualquer transtorno que ele poderia me causar. Tive que tirar todos os meus documentos de novo, um saco, né? E fila, não sei o quê, enfim. Chato, trabalhoso. Mas isso, felizmente, até esse trabalho que ele me deu, felizmente fez com que eu não esquecesse dele. Lembrasse de rezar por ele todos os dias, né? Tô aqui contando pra vocês pensando, já tem muito tempo que eu não rezo por ele, né? Não sei nem o nome dessa pessoa, mas Deus sabe quem é. Então manda as energias lá. Mas para que ele consiga sair dessa vida, para que ele consiga parar de usar drogas e tudo mais, senão ele vai morrer ali, à míngua, sozinho, abandonado, provavelmente vai ser enterrado como indigente, morreu com muito sofrimento, que vai morrer na rua, com frio, com fome, com isso tudo. E eu, felizmente, nunca experimentei nada disso. E se Deus ajudar, nunca vou experimentar. Então, ouça, inclusive, esse fato me propôs. Eu não estou dizendo que eu desejo que as pessoas sejam assaltadas, pelo amor de Deus, pelo contrário, né? Mas eu estou dizendo qual é a atitude cristã diante de uma situação dessa. A atitude cristã é pegar uma arma e atirar nesse cara. É mesmo? É mesmo? Que aí você se tornou um assassino, meu colega. Lembre-se do que Deus disse, que Ele está sempre do lado do acusado e nunca do acusador. Você matou, infelizmente, né? Você passou de acusado para acusador, né? Então, tomem atenção a isso, né? De qual é a postura cristã que nós temos que ter diante da violência, diante das situações. Obviamente temos que denunciar. Eu fiz boletim de ocorrência, expliquei o que aconteceu e tudo mais, né? Mas fiz a minha parte cristã também, de orar por esse homem, para que Deus o proteja, para que Deus tire ele daquela condução. E fiquei mal dias depois pensando, o que é que eu fiz para que não houvessem tantas pessoas na rua, para que não houvessem tantas pessoas usando drogas? O que é que eu fiz? Porque o que acontece é que essa condição dos meus irmãos, porque aquele homem que me assaltou é meu irmão, está na mesma condição que eu nesse mundo, né? Como filho de Deus. O que é que eu fiz para que não houvessem tantas pessoas na rua, para que não houvessem tantas pessoas usando drogas, para que não houvessem tantas pessoas que não têm lares e tudo mais? Isso me deu uma ressaca moral por muitos dias e que me fez chorar por muitos dias, né? E talvez tenha me feito uma pessoa melhor, né? Porque quando a gente passa na rua e vê pessoas na rua e tudo mais, a pobreza é feia. Então a gente nem olha, porque dói. Mas eu passei a fazer esse exercício de olhar. Pelo menos olhar. Para eu conseguir todos os dias agradecer até por aquilo que não está bom na minha vida. Porque aquilo que não está bom na minha vida ainda está muito, 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 muito longe de estar ruim do jeito que está para aquelas pessoas. Né? Então isso nos dá outra dimensão. Outra dimensão.
E talvez seja essa a dimensão que Deus nos pede para que a gente não se esqueça. Né? Enfim, falei bastante, né, gente? Acho que é isso. Espero que tenha feito sentido para vocês tudo isso que a gente conversou hoje, né? Ainda vou usar mais um minutinho aqui do tempo de vocês para falar de uma carta do Papa, né? O Papa tem feito declarações maravilhosas e que enchem meu coração de felicidade de poder me dizer cristã. Ele tem sido luz nesses tempos de trevas que nós temos vivido, né? No dia 23 do mês passado, o Papa foi fazer uma missa e durante essa missa e depois da missa ele falou sobre a importância, né, de detectar nesses tempos novos focos de totalitarismo, ou seja, focos de pessoas ou de governos e tudo mais que querem ter 100% do poder nas suas mãos, né? Olha como isso se assemelha e vem de encontro a esse tema que nós discutimos hoje sobre essa questão desse transtorno antissocial, né? Que são essas pessoas que querem o poder, que se sentem melhores do que as outras e tudo mais. O nosso Papa, que é um querido, dizendo sobre isso, assim, né? Que a gente possa detectar a tempo qualquer aumento de ideologias totalitaristas, né? No discurso, qualquer coisa que mostre que essa pessoa quer o poder só para ela, isso é muito ruim e deve ser combatido imediatamente. Isso é o que diz o nosso Papa, né? Então ele diz, foi numa missa que ele rezou para mais de 100 mil pessoas, né? Dizendo que ele falou o seguinte, né? Que nós temos que estar atento a pessoas que querem submeter os mais frágeis, né? Usar a força em qualquer das suas formas, né? Então, impondo modo de pensar, impondo ideologia, ou um discurso dominante, ou usar violência ou repressão para oprimir outras pessoas. Isso precisa ser combatido, né? Isso precisa ser parado. É isso que o nosso Papa está dizendo, né? Ele pediu para a gente se lembrar daqueles tempos e pedir ao Senhor que dê o dom do discernimento a todos nós, que é o que a gente está falando hoje, né? Para detectar a tempo qualquer aumento dessas atividades perniciosas, qualquer ar que enfrente o coração das novas gerações, daquilo que querem, das pessoas que querem coisas boas e dessas pessoas, identificar essas pessoas que querem se sobrepor a qualquer custo, né? Isso é o que diz o nosso Papa, né? E ele diz também algo, olha, muito importante. Ele diz para nós estarmos atentos à tentação sobre aqueles que querem se impor, né? O desejo de supremacia e de sobressair-se aos demais. Ele diz que todos nós temos dentro de nós, às vezes, um pouquinho desse desejo, né? De mostrar que a gente é incrível, que a gente é soberano, que a gente é melhor e tudo mais. E que isso tem que ser combatido, não só nas outras pessoas, mas dentro de nós também, né? Ele lembra, né? Quantas vezes aconteceu em que o povo foi agredido, né? Por esse outro que se achava superior, né? Achando que tinha mais direitos, né? Que tinha mais privilégios, né? Enfim, assustador isso que o Papa Francisco vem nos lembrar, né? E para que a gente não caia mais nesse tipo de coisa, né? Ele diz também que a atenção dedicada para dar atenção, né, às minorias, né, a esses que são afastados da cultura e com possibilidades que as pessoas querem aniquilar esse outro, né? Ele diz que isso não tem que acontecer, né? E que às vezes ele diz que isso surge dentro da gente, esse nosso desejo de aniquilar aquele outro que está incomodando, né? Que atrapalha a nossa comodidade de algum jeito. Ele diz, isso não pode acontecer. Vou ler exatamente como ele diz.
Francisco se despediu pedindo para que se trabalhe para dar atenção dedicada aos excluídos, às minorias, para que se afaste das culturas a possibilidade de aniquilar o outro, de colocar ele de lado, de continuar descartando quem nos incomoda e ameaça as nossas comodidades. Muito lindo isso que o Papa está dizendo, assim, né? Às vezes a pobreza nos incomoda, a gente quer só excluir os pobres. Às vezes a violência nos incomoda, então a gente quer só excluir a violência. Evidente que não temos que ter um país violento, né? Mas o caminho para acabar com a violência não é mais violência, né? Aliás, é o contrário, né? Lembrem-se de Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, né? Ele estava lá diante de uma situação extremamente violenta, chegam os guardas para prendê-lo e levá-lo embora. E ele poderia ter promovido a guerra ali. Então vamos lá, gente, porque os apóstolos já estavam com a espada na mão de vamos nos defender. Ele diz, não. Quando o apóstolo corta a orelha do soldado, ele vai, cola a orelha do soldado e diz, nenhuma gota deve ser derramada, né? E hoje Deus nos mostra o caminho. Ele diz de misericórdia, ele diz que ele vem falar para nós, né? Assim, de compaixão, de entender de onde vem o outro, essas coisas todas que o outro pode ter sofrido e tudo mais, né? O perdão, exercer o perdão e tudo mais. E exigir dos nossos governantes que estão lá, do poder público que está lá para nos proteger, que de fato nos proteja. E não que queremos nós temos uma arma em casa e eu vou fazer violência promover a violência com as minhas próprias mãos ou promover a justiça com as minhas próprias mãos. Todas as vezes que a gente tenta fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós somos ainda mais violentos do que aqueles que nos violentaram, né? Então, por favor, estejamos atentos a isso tudo, né? Para que a gente não acabe promovendo aquilo que a gente quer exterminar. Certo? Muito bem, entrou um monte de gente aqui que falou conosco. Deixa eu dar um beijo. Dona Maria, Léo, Maria Aparecida, Jefferson, muito obrigada por todos vocês que estão aí. Vamos encerrar o programa de hoje de novo, cantando essa música, assim. Às vezes a gente acha que a gente não tem nada para oferecer a Deus. Ofereça a sua dor, ofereça o seu sofrimento de hoje. E Ele vai acolher e transformar isso em coisas maravilhosas. Estamos vivendo momentos sombrios, né, em que as pessoas têm despertado e sendo despertadas para a violência, para a agressividade. Que sejamos nós testemunhos de paz nesse caminho tão doloroso que temos vivido. Amém? Um beijo para todos vocês. Muito obrigada por estarem conosco. Por favor, compartilhem a live para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Espero que tenha podido ajudar vocês. Muito obrigada. Reza comigo. Meu Senhor, eu te ofereço a dor que existe hoje em mim, que parece não ter mais fim. Meu olhar sem forças vem te buscar, em tuas mãos vou me esconder, pra poder nascer. Hoje eu sei, eu não vejo nada além, só tua palavra vem e me sustenta. Mesmo a paz já deixou meu coração, não que a ilusão me maltrate mais. Vitória é o que vem depois da cruz e ninguém há de condenar.
ofereço a dor que existe hoje em mim, que parece não ter mais fim. Meu olhar sem forças em ti, vou buscar em tuas mãos, vou me esconder pra depois poder nascer. Hoje eu sei, eu não vejo nada além só tua palavra vem me sustenta. Mesmo a paz já deixou meu coração. Não quero que a ilusão me maltrate mais. Vitória é o que vem depois da cruz, e ninguém há de condenar o que teu amor tocar. Vitória é o que vem depois da cruz, e ninguém há de condenar o que teu amor tocar. Obrigada. Que Deus te dê a vitória, que Deus te dê amor, que Deus te dê paz.